Fala, meu amigo veterinário, aqui é o Arthur Ferreira, médico veterinário formado há 10 anos, né? Talvez, tudo bem, com meus cabelos brancos você tenha uma ideia que não sou tão jovem assim, mas também não sou tão velho. Eu tenho 33 anos e há 10 anos como médico veterinário, me formei no final de 2009. Agosto de 2010, eu montei a minha empresa. Eu montei a minha clínica veterinária. Não montei não, né? Na verdade, tem um vídeo aí no canal, um dos primeiros vídeos do canal, onde eu explico um pouco mais da minha história, como é que surgiu a clínica veterinária para mim. Caiu no meu colo a clínica veterinária e eu assumi isso, agarrei isso com unhas e dentes para fazer aquilo dar certo. E deu certo, graças a Deus. Mas não deu certo por mim, pelo meu conhecimento como médico veterinário. Eu comecei a perceber que o caminho era o empreendedorismo, caminho para mim alcançar a realidade, as minhas metas, aquilo que eu estava buscando, né, realização dos meus sonhos, poderia vir da veterinária, mas não diretamente do exercício da medicina veterinária, porque uma coisa que eu aprendi é que para mim poder crescer, eu tenho que buscar algo que seja escalável, ou seja, que tenha potencial de escala. E eu percebi que eu, como médico veterinário, eu sempre gostei de dar muita atenção aos meus pacientes, gostei sempre de atender muito bem aos meus pacientes. E nisso eu percebi que eu demorava uma hora e meia por consulta. E pro meu paciente ele adorava, porque ele gostava daquele tempo, daquela atenção, as perguntas, o carinho e tal. E ele fidelizava realmente comigo. Mas pro cara que estava na sala de espera, ele detestava. Pô, esperar uma hora e meia para consulta. Eu ainda não tinha volume tão grande de atendimento para me poder falar, vamos agendar a consulta. Então o cliente ficava lá, ficava lá esperando, né, até eu terminar a minha consulta. E aí eu falei, cara, eu só vou conseguir fazer então, sei lá, 8 consultas por dia. Era essa média, né? Falei, nossa, eu tenho um limite de tempo, eu não consigo escalar mais que isso. E aí eu falei, cara, e se eu contratar um outro veterinário para trabalhar para mim? Então eu vou conseguir trabalhar. O cara atende 8, eu atendo mais 8. E se eu contratar 2? E se eu contratar 3? E se eu contratar 4? E aí eu vi que o poder de escala seria se eu contratasse outros veterinários para trabalhar para mim, né? Que aceitassem ganhar menos do que eu ganhava, o cara ganharia menos para poder sobrar uma margem para mim, sobrar um pouco de lucro para mim. E aí eu comecei a buscar isso no mercado e eu vi que tinha muitos veterinários que aceitavam trabalhar por um valor muito menor do que aquilo que eu aceitava trabalhar. E aí eu comecei a montar a minha equipe e me deslocar um pouco mais do caminho de eu mesmo atender para colocar essas pessoas para atenderem para mim. E o que eu percebi? Que essas pessoas atendendo, elas não atendiam como eu atendia. Elas não conseguiam a fidelização dos clientes, elas não conseguiam fazer o cliente retornar, elas não conseguiam fazer com que o cliente saísse satisfeito. Elas não faziam o cliente sair contente com a consulta. E aí esse cliente saía de certa forma meio que, sei lá, não estava tão contente com o resultado do que ele tinha vindo buscar. E eu falei, cara, tem alguma coisa errada ali. Aí comecei a acompanhar a consulta deles e eu comecei a ver que tinha várias coisas que eu fazia e eles não faziam. E eu falei, cara, eu não sei de onde eu desenvolvi esse modelo de atendimento. Foram ao longo dos anos da minha vida, né? Desde o tempo quando eu trabalhava na agropecuária, que eu atendia as pessoas ali no balcão, vendendo medicamento e tudo, eu ganhava comissão por isso. Depois fui trabalhar em shopping, então eu sempre adquiri esse jeito de vendas, né? Mas por incrível que pareça, eu sempre fui um cara introspectivo, tá? Eu sempre tive dificuldade de relacionamento. Vou contar isso em outros vídeos. Então, eu adquiri isso, os trabalhos que eu tive trabalhando na agropecuária, depois trabalhando no vendedor de balcão, depois durante os meus estágios, vendo outros veterinários atenderem, eu criei o meu método de atendimento, que é o que eu achava que era o correto para mim, né? Mas era intuitivo na minha cabeça. E eu percebi que esse modelo de atendimento que eu tinha na minha cabeça, ele dava muito resultado. Eu tinha um alto grau de satisfação dos meus clientes. Eu conseguia uns 90, 95% de satisfação dos meus clientes. E eu falei, puxa, então eu tenho que ensinar esses veterinários que estão trabalhando para mim, eu preciso ensinar eles a fazerem um atendimento da forma com que eu faço, para que eu consiga ter a escala, né? Porque senão eu coloco os veterinários para trabalhar para mim. As pessoas chegavam na clínica e falavam, eu quero o Dr. Arthur, eu quero o Dr. Arthur. Né? E aí não adiantava nada, porque eu falo, eu contrato o cara, pago o cara para trabalhar ali, mas as pessoas querem fazer consulta comigo. De que adiantou? Eu não consegui escalar o meu negócio para fazer a clínica rodar. E se eu deixo eles atenderem, as pessoas, eles não conseguem agregar valor no atendimento
e eles não atendem com a satisfação do cliente. Então, ou seja, tá explicado. Os veterinários, eles ganham menos, eles topam ganhar menos, mas é porque eles não fazem aquilo tudo que eu fazia. Enquanto eu demorava 1h30 na consulta, eles demoravam 30 minutos, 40 minutos, e para eles estava bom. Eles não davam tantas informações. E eu, na minha consulta, eu chegava a ensinar adestramento para a pessoa, ensinava as técnicas de adestramento para a pessoa educar o cachorro dela, ensinar a sentar, deitar, andar na guia, sabe? Fazia parte do meu processo, da minha consulta, desenhava no papel a vacina, desenhava no papel lá o útero da cachorra para castrar, essas coisas para tentar convencer a pessoa. E eu tinha uma boa leitura da pessoa para saber quando eu estava agradando e quando não estava agradando. E foi exatamente aí que eu falei, cara, eu preciso criar então, ensinar esses veterinários. E eu não sabia, não tinha técnicas de ensinar, eu não tinha técnicas de ensino para mostrar para as pessoas como é que eu fazia. Eu simplesmente comecei a fazer por exemplo. Então, cada consulta que eu fazia, eu chamava eles para atenderem junto comigo e eles verem como é que eu fazia. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, cara, foram várias consultas, até que esses caras começaram a pegar. E aí eu comecei a ver que a hora que eu deixava eles fazerem a consulta sozinhos, eles começaram a fazer a consulta exatamente o mesmo modelo que eu. E aí sim começou a satisfazer os clientes. Falei, putz, que legal, então esse método é o método que dá certo. Que dá certo, que tem realmente assertividade. Existe uma técnica para ser utilizada na consulta para agradar o cliente, para fazer com que o cliente retorne, para fazer com que o cliente saia satisfeito. E eu consegui replicar isso para esses veterinários. Aí sim eu comecei a ter o meu poder de escala, que era o que? Eu podia deixar a clínica lá tranquila, rodando, que os veterinários que estavam trabalhando para mim, eles iam atender com a mesma expertise, com o mesmo conhecimento, satisfazendo aos atendimentos que a gente tinha e de forma eficaz. Então nisso eu comecei a já sentir o gostinho de ter mais tempo livre, né? Mas eu ainda não tinha satisfação financeira, eu não ganhava tanta grana, eu ainda tinha que fazer plantão para poder pagar meu custo de vida, né? Porque a clínica não dava lucro ainda para mim poder viver daquilo. Mas eu comecei já a ter um pouco mais de qualidade de vida, né? Eu conseguia ter tempo já para visitar outros amigos, para sair um dia, para ter um tempo para mim pensar no negócio, fazer planejamento e essas coisas. E é exatamente isso que eu venho querer trazer para vocês através desses vídeos. É mostrar tudo que eu aprendi, as técnicas que eu aprendi, aquilo que eu desenvolvi, que deu certo para mim na minha vida, para eu, com a minha idade, com o meu período de formado. Ah, doutor, mas eu tenho 20 anos de formado. Cara, pode ter 20 anos de formado. Se você tem o mesmo resultado que eu, se você já tem, se você está feliz com o que você tem, esquece, fecha esse vídeo, não é para você. Agora, se você está insatisfeito com a sua profissão, se você está insatisfeito com o seu rendimento financeiro, com a sua qualidade de vida, com o seu tempo livre, então eu tenho algo para te ensinar, eu tenho algo para poder contribuir com você. Beleza? Então, por hoje é isso. Assista os outros vídeos que eu vou postar aqui no canal. Se você tiver algum tema, algo específico que você tenha dificuldade, que você gostaria que eu falasse e tal, ou você quer fazer alguma pergunta para mim, cara, é só perguntar aqui embaixo, deixa aqui embaixo nos comentários que eu vou falar bem abertamente para vocês. Beleza? Um grande abraço para vocês e até mais.